Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que assiste ao LiraCast de alguma parte do mundo, né? Hoje o nosso episódio é muito mais do que especial, que estou trazendo de volta o cara que deu o pontapé inicial ao LiraCast. Cobradíssimo a volta dele e eu faço questão de trazê-lo mais uma vez para a gente conversar muito dessa vez também sobre musicoterapia. Valdir Santos, querido, obrigado. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Obrigado a você e obrigado a todo mundo que pediu, né, pra gente voltar, né? Tem muita gente que pede pra gente sair. É verdade. Mas que bom que teve muita gente que pediu pra gente voltar e dessa vez pra gente poder falar. A gente deu só umas pinceladas, né, sobre musicoterapia, mas hoje poder falar especificamente de musicoterapia vai ser bem bacana mesmo. E para mim, bicho, é uma honra. Te disse isso no primeiro episódio, né, no primeiro LiraCast, que para mim é sempre uma satisfação. Você sabe do carinho, do respeito, da admiração que eu tenho por você. E te disse que voltaria 1, 2, 100 vezes, quantas vezes, né, fosse necessário, fosse preciso, possível. Estamos por aqui, vamos embora. Bom, meu irmão, obrigado. Você sabe que essa admiração é recíproca. Não é de hoje que realmente a gente se conhece. E antes de artista, eu sou teu fã como ser humano e tenho certeza que todos que cobraram também, iguais a mim, também são teu fã como ser humano e também, obviamente, como artista. Eu achei massa que pessoas que eu nem conheço, né, assim, e em algum lugar, lá na clínica mesmo, né, feito eu te falei, uma paciente de um fisioterapeuta, eu saí num determinado momento assim da minha sala. E aí ela, parabéns, viu, pela sua história de vida. Eu fiquei assim, parabéns pela sua trajetória. A palavra que ela usou foi essa, trajetória. Aí ela disse, eu assisti o LiraCast. Eu disse, que maravilha, tá vendo aí, velho? Que proporção legal que tá tomando, né, velho? Que massa. Alguns colegas de imprensa, né, do tempo que passei na imprensa, alguns que assistiram e o comentário como foi positivo. Fiquei muito feliz, cara. Muito feliz por você, muito feliz por poder ter contribuído, ter colaborado, né? Maravilha. Que bom, eu acho isso importante demais. Valdir, quando eu pensei em fazer realmente o LiraCast, ele foi muito mais para que eu pudesse conhecer melhor, né, os meus amigos, né? Porque a gente se conhece há tanto tempo, mas tem alguma coisa aí que eu não sei, né? Sem dúvida. Né? Então, acho que serviu para que eu virasse mais fã ainda dos meus amigos. Isso é bom. Né? E essa tua trajetória, não só na música, mas também vida, música e musicoterapia, ela é uma história que realmente vale a pena ser contada, sabe? E falando lá do primeiro, né, você havia me falado sobre a sua ida à França, os países, na verdade, que você cantou, né? Terminamos ali e deixamos um pouquinho a musicoterapia, mas eu não podia sair, ou melhor, entrar agora no papo para a gente falar somente da musicoterapia de início. Sim. Eu queria saber mais um pouquinho, né, da história de Valdir Santos, né, até chegar na musicoterapia. Vamos lá. Eu sempre digo o seguinte, Hermes, só existe o musicoterapeuta porque antes existiu o músico e porque antes existe o ser humano. É verdade. Né? E a minha história musical ela sempre foi pautada por um compartilhar, né, de vida. Né? Não era só um compartilhar de música, não era só um compartilhar de conhecimento, mas era um compartilhar de vida, das coisas, dos valores que eu aprendi e como eu me forjei ao longo da minha vida, né? Como eu te disse antes, a minha condução de vida, ela me propiciou saber com muita certeza o que é que tem valor e o que é que tem preço, né? E existem coisas na minha vida que eu nunca abri mão porque são as coisas que têm valor. Então essas eu nunca abri mão. E uma delas foi sempre isso, de compartilhar esses valores com as pessoas, elas acreditassem ou não, mas é o que eu acredito e eu sempre levei isso para frente. E a minha história musical foi desse jeito, né? Assim, levantei bandeiras diversas, de trios de pé de serra, de bandas de pífanos, de cantores de forró, de rock and roll, enfim, de tudo que dentro do universo musical de Caruaru a gente viveu. E quando eu me vi com a música no processo educativo, em sala de aula, né, como professor de música, e em projetos que não eram em sala de aula, mas funcionavam como escola aberta,
por exemplo, o projeto Sucata Sonora, que a gente desenvolveu em 2008. Maravilhoso esse projeto, cara. Pois é, cara. E aí era um projeto que eu trabalhava com 120 crianças aproximadamente, da escola Professor Hermógenes e outros da escola Luiz Pessoa. E como é que funcionava o projeto? Nos sábados, pela manhã, eu ia para a escola Hermógenes, no domingo pela manhã para a escola Luiz Pessoa. E uma vez por mês, a gente juntava todo mundo em uma das escolas. Das duas. Fazia Isso. Uma só turma. Para a gente conseguir ensaiar com todos juntos. Que massa. Porque todo mundo tocava, né? Independente se você era mais talentoso do que o outro ou menos talentoso, para mim não importava nada. E nesse projeto a gente desenvolveu muita coisa bacana, porque a gente trabalhava com os meninos poesia também, porque na verdade o projeto era um projeto ambiental que tinha a música como um gancho. Ele não era um projeto musical. E eu fui convidado para desenvolver esse projeto pelo meu trabalho já com o PIN, né, que era o projeto que começou na minha casa. E ali sim era um projeto musical, um projeto com instrumentos musicais convencionais. O Sucata Sonora não, era com lata véia, era com bombona. Uma lata, uma coisa. Era o que fosse, o que produzisse som, a gente usava, né? E aí tinha Wagner Santos, que era o grande artesão do projeto, era Wagner Santos. Que é até hoje, né? Wagner é maravilhoso, né? Entende muito de percussão, viu? Pois é. Muito. E de construção de instrumento, cara. Eu me achava que era percussionista, mas há muitos anos, né? Eu parei com a percussão, eu fico acompanhando ele no Instagram. É maravilhoso. Amo o som. E tem uma coisa em Wagner que é sensacional, que ele não se limita ao que já está ali, né? Então ele saca muito de eletrônicos, né? Se formou em tecnologia da informação, não sei nem se o nome do curso é esse. Mas ele é incrível. E Wagner era o grande artesão. Wagner já trabalhava com o pai dele, construía case para instrumento. O meu violão, um dos meus violões, foi ele que fez o case. E de sanfona, enfim. E eu falei, Wagner, bicho, a gente precisa construir alguns instrumentos com os meninos. E aí ele passou a construir os instrumentos, né? Era o grande artesão lá do projeto Sucata Sonora, era Wagner. E isso também era compartilhar, né? Porque Wagner veio do projeto PIN, né? Passou a ser monitor no projeto Sucata Sonora, né? Quando eu fui contratado para trabalhar com 20 crianças no projeto. Daqui a pouco, e aí eu fui na escola para fazer a seleção, né? Eu falei, a gente levou um agogô e eu falava, Wagner marcava um ritmo ali e a criança tinha que acompanhar no agogô, para a gente sentir ali a inclinação musical, a aptidão musical de cada um, né? E aí, cara, na escola Hermógenes, eu lembro que a gente era para selecionar 20, eu selecionei acho que 98. pai. E na escola Luiz Pessoa, uns 70 por aí, né? Muita gente tinha ritmo ali, né? Muita criança tinha ritmo. Muito! E aí a psicóloga do projeto, minha amiga querida, Vânia Lacerda, disse assim, olha, só tem uma coisa aí que eu preciso te lembrar. São 20 crianças em cada escola, como é que você vai fazer? Ela disse, não, eu vou trabalhar com tudinho aí que a gente selecionou. Ela disse, tu é doido. Eu disse, vocês só precisam contratar o Wagner aí para ser meu monitor e tá tudo certo. E aí fizemos isso. Iveson também trabalhava com a gente, Iveson também era monitor. Eram os dois. Veio do PIN também? Também, Iveson também do PIN. Eram os dois que eram monitores. Mas Wagner era o grande construtor do negócio, né? Ele era que fazia os instrumentos. E aí, cara, o Sucata Sonora foi um desses projetos, trabalhei no projeto Barracão da Cidadania, e a minha linha sempre foi ou a educação ou a ação social. Eram as duas secretarias onde eu, né, desenvolvi o projeto Fole Novo, de onde veio Andrezinho, depois Luan, Luanzinho Nascimento, que era com Berinho. Berinho era o professor. Tinha uma orquestra, como era o nome da orquestra, cara? Era a orquestra... Acho que era a Orquestra Popular de Caruaru, que a gente fez com os alunos do Barracão. Os alunos de violão, que era com Samuel, os alunos de flauta doce, que era com José Nilson, e os alunos de percussão e de sanfona, que eram com Berinho, com Wagner e Iveson. E a gente montou uma orquestra. E foi muito massa, porque com essa orquestra especificamente, a gente teve um resultado bem bacana, que uma colega que trabalhou comigo aqui em Caruaru, na TV Asa Branca, foi trabalhar em São Paulo, na ESPN. E na final da Champions League, eles queriam que o hino da Champions fosse tocado diferente do que tinha gravado já pela ESPN. E aí lançaram um concurso e ela disse, bicho, lá em Caruaru tem um cara que faz um trabalho massa. Eu vou ligar para ele, ver se ele topa. Ela nem sabia da existência da orquestra, ela me conhecia por causa do PIN. E aí, quando ela me ligou, que legal. Aí eu falei, oxe, já está topado. Eles mandaram a partitura do hino e tal.
José Nilson montou todos os arranjos, montou tudo direitinho. A gente ensaiou e a orquestra tocou o hino da Champions League. Foi maravilhosa a experiência para as crianças, né? Veio uma equipe da ESPN São Paulo, vieram gravar aqui e tal. E foi uma experiência bem rica, né? Então, assim, na minha trajetória, cara, foi muita coisa que a gente criou, mas voltado, feito eu estou te dizendo, ou para a área social ou para a área da educação, né? Sempre com a música sendo a matéria-prima ali, né? Vamos chamar assim. E, Valdir, eu realmente iria te perguntar de como surgiu, né? De como tu descobriu a musicoterapia. Pois é, eu digo sempre o seguinte, né? Que a musicoterapia só foi possível porque tem o músico, tem o ser humano que existe antes do musicoterapeuta. E a primeira vez que eu ouvi falar de musicoterapia, eu tive em Recife num workshop com uma que viria a ser depois minha colega de profissão, Luciana Frias. Teve um workshop e eu fui assistir. Mas era umas coisas muito pontuais, ela falando ali sobre o trabalho dela e tal, muito superficial, né? Não tinha nada muito aprofundado. Então, verdadeiramente, eu não tinha a mínima ideia do que se tratava realmente a musicoterapia. E aí, um belo dia, meu querido amigo Armando Andrade, ele disse a mim: bicho, tu já é musicoterapeuta, velho, só falta um certificado. E me emprestou 2 livros. Um desses livros era um livro de Rolando Benezon, argentino, que alguns chamam do pai da musicoterapia brasileira, porque a musicoterapia chega primeiro na Argentina e entra no Brasil através do Rio Grande do Sul, Paraná, por ali afora, né? Pelo sul do país. Desculpa perguntar, que ano mais ou menos esse aí? Início da década de 70, né? Final da década de 60, 68, 69, e a primeira turma de musicoterapia no Brasil é da década de 70, né? E aí, o segundo livro que ele me emprestou, esse virou meu professor, um camarada um brasileiro chamado Gustavo Gatino, que mora em Portugal e é professor na Dinamarca e na Espanha. E esse livro é um livro de musicoterapia e autismo, um livro de Gatino. E Armando tem um filho autista. E eu comecei lendo, bicho, era muita sigla, TDAH, TEA, não sei o quê. Eu disse, cara, isso não é pra mim não, velho. Porque até ali o meu trabalho, feito eu te disse, era voltado muito para a educação e para o social, nunca para a área de saúde, né? E quando eu conheci minha esposa, e ela me disse a mesma coisa, quando ela conheceu minha trajetória, porque ela só conhecia o Valdir do palco, da televisão, né? Não conhecia os bastidores da minha vida, né? Os projetos sociais e tal, não conhecia nada disso. Quando eu comecei a falar, ela disse, tu tem ideia de quanto tu mexesse na saúde mental desses meninos, dessas crianças? Tu transformasse vidas, cara. Se a musicoterapia não for isso, eu não sei mais o que é musicoterapia. E eu falei, insisti ainda na história, não, mas musicoterapia é da área de saúde, eu não tô afim disso não sei o quê. Acho que no mesmo dia que a gente estava falando sobre isso, cara, eu mandei uma mensagem para uma amiga que na época era a única musicoterapeuta de Caruaru e perguntei a ela, eu sabia que ela tinha se formado no Ceará, né? Perguntei a ela onde tinha sido, qual a faculdade. Ela falou, olha, realmente eu me formei lá, mas está abrindo uma turma em Recife, na Faculdade Alfa em Recife. Legal. E mandou o card, né? Mandou o card, isso era 6 horas da manhã, velho. Eu esperei dar 8 horas da manhã, quando a faculdade abriu, eu liguei. Aí a moça disse que podia fazer a matrícula por ali mesmo. Eu já fiz minha inscrição, na verdade. Porque tinha uma seletiva, né? E aí, uma semana depois, eu estava em Recife, participando do processo seletivo, entrevista com 2 musicoterapeutas. Viraram 2 grandes amigos também, né? E a seletiva, ela era você tocar uma música instrumental, né, no violão, cantar uma música, e depois tinha uma prova escrita com um texto que eles já tinham enviado antecipadamente, que o texto era Por que Musicoterapia, era o nome do texto. A música é escolhida por eles? Não, a gente que escolhia. A gente escolhia e apresentava lá na hora. Na verdade, era só para eles sentirem a habilidade musical do sujeito, né? Não era nada de uma prova mesmo musical, não. Não é prova da OMB, não. Não era não. Nem perto. Nem perto. Nem perto. E depois tinha uma prova escrita pelo conhecimento teórico, né? Uma prova muito simples. Eles montavam lá, monte o acorde de Fá sustenido na pauta, né? Para você escrever ali quais as notas que compunham ali o acorde de Fá sustenido, uma coisa assim. E quando eu entrei para fazer, quando eu terminei minha entrevista, que eu entrei para fazer a prova escrita,
um dos professores, para mim, um dos maiores do Brasil, assim, na musicoterapia. O cara é doutor, pós-doutor, o cara é incrível. E meu amigo, tornou-se um grande amigo, chamado Davidson Júnior, José Davidson, é uma figuraça. E ele disse assim, bateu no meu ombro e disse, cara, Caruaru vai ganhar um grande musicoterapeuta. E eu disse, cara, eu espero que sim, eu estou aqui para isso. E aí, velho, ao longo do curso, Davidson foi meu professor em 2 módulos e ele sugeriu muitos livros. E muitos anos depois, quando a gente se encontrou, acho que uns 18 livros ele sugeriu e eu só não consegui comprar 2. E quando eu disse isso a ele disse, tu tá falando sério, cara? Eu disse, tô. Até o dia que ele veio na minha casa e conheceu minha pequena biblioteca, e aí realmente conferiu que os livros estavam lá, né? Então a musicoterapia, ela chegou para mim desse jeito, mas eu acho que o grande barato mesmo para estudar musicoterapia se chama Miguel Antônio, né? Que eu digo a todo mundo, eu não sou o pai dele, mas ele é meu filho. Né? Ele me chama de papai, não tem nem como ouse alguém, né, venha dizer o contrário. Um dia eu cheguei em casa e Miguel, para as pessoas que estão nos assistindo, Miguel tem paralisia cerebral e autismo. E epilepsia de difícil controle. É um pacotão. E aí, cara, um dia eu cheguei em casa, eu dava aula de flauta doce, né, nas escolas. E eu cheguei em casa com a flauta, ele estava sentadinho na cama, porque ele acordava de manhã e se não tirasse ele da cama, ele ficava ali. Uma insegurança corporal tremenda, ele não descia da cama, ele tinha muito medo e tal. E muito inseguro, né? E quando eu cheguei, fui passando na porta do quarto, ele estava sentado de costas para a porta do quarto. E eu toquei a frasezinha, né? Dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, ré, ré. Ele virou-se assim rapidamente, né? Caramba. Ele já tem um olho grande, o olho estava maior ainda. E aí ele ficou lá, quer. Eu disse, você quer uma dessa? Essa aqui é minha, não posso te dar não, mas amanhã eu vou trazer uma para você. E realmente fiz isso. No dia seguinte eu comprei uma flauta e trouxe para ele. E quando eu entreguei a ele, aí eu acho que foi o grande start mesmo assim, foi o play no meu juízo. Quando ele pegou a flauta, ele, pela questão a lesão maior dele, na paralisia cerebral, é do lado direito. Então, o lado esquerdo dele é bem comprometido. Ele não tem essa movimentação com os dedos para tocar a flauta. Mas ele segurou a flauta, botou na boca e fez isso aqui. Tchu, 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 tchu. O que é que me impressionou? O que me impressionou é que ele soprou as notas na altura que as notas são. Sim. Ele soprou dó como dó, ré como ré. E aquilo me impressionou, né? Como ele registrou a altura das notas. E eu falei, cara, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar a música de uma forma... a música como ciência mesmo, porque... Como forma de cura, né? Eu preciso mergulhar nisso para entender um pouco mais. Que não seja música como sempre foi na minha vida. Eu sempre acreditei na música como uma transformadora, né? Como uma grande possibilidade do ser humano ter sua vida transformada. A minha vida foi transformada pela música, então sim, eu não posso não acreditar nisso, né? E o que me levou a compartilhar, feito eu disse, minha vida foi todo um compartilhar, eu acredito que foi isso, foi poder ver minha vida transformada pela música e saber e acreditar que a música pode transformar a vida de qualquer ser humano. Que né? massa, cara. Parabéns. E aí, velho, foi quando rolou a história da musicoterapia, né? E eu me matriculei no curso, fui fazer o curso, fiz, me formei. E antes de começar atendendo como musicoterapeuta, eu já era formado em psicopedagogia. E minha esposa disse, se você tiver coragem de abrir o consultório comigo, eu vou. Eu sozinha não tenho coragem, não. Porque ela é acadêmica, assim, ela era professora, foi professora durante muitos anos, foi professora em sala de aula e disse assim, nunca fui para a clínica, né? Sempre fui para a sala de aula, então não tenho muita base, não. Mas se tu for comigo, eu tenho coragem. Eu digo, então já é. E eu usava a música, e isso também é importante de levar esse conhecimento para as pessoas, eu usava a música em terapia. Existe uma diferença muito grande de você usar a música em terapia e usar a música como terapia, né? Então eu era psicopedagoga, eu não era musicoterapeuta, eu era um estudante de musicoterapia, eu não podia trabalhar ainda, usar a música usando técnicas de musicoterapia, porque eu não era musicoterapeuta, eu era um estudante, eu estava no processo de formação. E fazer isso é antiético. E é uma das coisas que eu mais prezo na vida, se chama ética. Então eu usava a música,
mas não no processo terapêutico, não a música como terapia. Eu usava a música ali como um suporte, como você pega seu violão em casa, e isso pode ser também extremamente terapêutico, né? Você pega o seu violão em casa e... vai lá. Ah, pai, eu faço isso sempre. Pois é, de repente você está ali, sei lá, estressado, preocupado, e você pega seu instrumento. Eu sempre digo às pessoas, você aprender um instrumento musical, no mínimo, vai te trazer um pouco mais de saúde. É verdade. Né? E você sempre terá uma companhia. Pois é. Você né? nunca vai se sentir só. Então, a música como um fator imunogênico, eu acredito demais nisso. Ela pode te fortalecer, sabe? Te fortalecer emocionalmente e preservar a tua saúde, né? Que é uma coisa que a musicoterapia faz muito. E aí, quando eu me formei em musicoterapia, aí sim passei a usar a música dentro do consultório. Minha esposa continuou atendendo como psicopedagoga. Nós alugamos uma segunda sala e eu fiquei atendendo como musicoterapeuta. Aí eu tive minha vida verdadeiramente transformada, cara. Eu imagino. Transformada a um ponto de eu pedir para sair da TV, né? Depois de 17 anos apresentando um quadro semanal que era o Coisas da Terra. Eu pedi para me afastar da TV, me afastei do rádio. Em 2019, saí dos palcos, né? Então, assim, para você ter a ideia de como a musicoterapia me tomou, né? O tamanho da força que ela veio, né, para mim. Como a gente diz, né? A gente costuma brincar nisso. Não fui eu quem escolheu a música, foi a música que me escolheu. Pois né? é. Você foi agraciado ainda de ter sido escolhido pela música, né? Pela psicopedagogia e também pela musicoterapia. Né? Pois é. E o massa, sabe, Hermes, é que a música, ela tá sempre ali, né? Tá sempre ali permeando o meu trabalho, né? Foi assim de tudo, né? Ao redor, né? Pois é. Seja no rádio, seja na TV, nos palcos. Tudo, né, cara? Em tudo a música. Né? A minha vida toda, né? Que maravilha. Hoje, musicoterapeuta, eu acredito que isso tem muito com a minha identidade sonora, né? Benezon, ele fala disso nesse livro que eu te falei que eu li, que foi o primeiro livro que eu li que Armando me emprestou. Ele fala sobre isso, né? Hoje ele já nem fala mais sobre isso, identidade sonora. Né? Ele fala hoje sobre a integração sensorial do sujeito. E identidade sonora, o que é que ele traz falando sobre isso? Ele diz que a identidade sonora, todos nós temos, todos nós somos musicais, né? Desde o ventre ou desde o bucho da mãe, a gente já escuta sons, né? Você vê um bebê em formação ali com 4 meses, já é possível escutar os sons, né? Ele percebe os sons. Então, a música está sempre ali, né? Está sempre na vida da gente. Através dos né? sons que vão identificando assim que nascem. Se não a música como da forma estética que a gente conhece, mas os elementos da música, né? Ritmo, né? Pulsação, né? A gente escuta o coração da mãe, escuta os órgãos da mãe quando a gente está na barriga, né? A pulsação, pum, 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 pum. Pum, pum, marcando um compasso ali. Se a mãe está agitada, o compasso vai ser mais rápido. Tutum, tutum, tutum. Se ela está tranquila, né, a pulsação. Então, os elementos da música que fazem parte da vida do ser humano, isso compõe o nosso ISO, né, sem dúvida alguma. Todo mundo é musical. Depois você tem a identidade cultural, que é quando você nasce, a música que te rodeia, né? Tem músicas que eu escutava quando criança que eu lembro até hoje, cara. Eu também. Né? Peixe piaba, não nada na terra. Eu escutei isso quando eu era criança e tive a honra e a glória e a satisfação de depois me tornar amigo de Acisão e poder dizer a ele, bicho, eu canto isso desde criança, cara. E a gente cantou junto, né? Pude cantar junto com ele. Pois é. Né? E aí tem isso. E depois como você vai se transformando? Porque tem uma coisa que é muito bacana de se perceber, que é o seguinte... Quando você não quer ver alguma coisa, você só precisa fechar os olhos. Som, não existe isso, né? Vai ouvir não tem, mesmo não tem, sem querer. Você não tem pestanas aqui no ouvido para você simplesmente, né? Não tem pálpebras para você fechar nos ouvidos. Você vai ouvir querendo ou não querendo. E muitas vezes chegam sons e a música chega pra gente sem a gente perceber. É verdade. Por exemplo, a gente está conversando aqui agora e está um silêncio tremendo, mas podia estar um carro passando lá fora. O foco da gente está sendo aqui na conversa da gente, mas todos os sons que estão aí, o som do ar-condicionado, né? Enfim, está rolando muito som que a gente não está percebendo ou que a gente não está dando atenção. Mas eles estão ali.
estão ali. E eles chegam para a gente de alguma forma e estão guardados aqui. Então, veja como isso é interessante. Às vezes, o sujeito escuta uma música ou presencia algum fato, né, que é traumático na infância, e isso vem ligado a um som ou a uma música. Vamos para uma música que fica mais fácil de se entender. Sim. Imagine que você, criança, você presenciou algo que te traumatizou e naquele momento estava tocando uma determinada música. Cara, na sua vida adulta, quando você ouvir aquela música, não é a música que provoca, mas a música é o gatilho. É verdade. Você vai A música vai ser o buscar aquilo ali. gatilho, ela vai disparar um gatilho na tua emoção, na tua memória. Você não vai saber de onde está vindo, porque talvez você não vá lembrar que aquela música, você vai lembrar do trauma, mas que a música estava tocando naquele momento, dificilmente você vai lembrar. Né? Quantas vezes eu vi pessoas na noite, né, durante os anos todos que eu toquei na noite, eu tô tocando uma música, de repente uma música alegre, né, tá lá e dentro de um restaurante lá, todo mundo vibrando com aquela música, e de repente alguém desabar num choro assim, né, num pranto, um choro convulsivo. Eu tenho uma história parecida com essa aí, Valdir, mas eu era o cantor. Olha aí. Né? E veja que engraçado. E com uma coisa puxando a outra, energia também, né? Eu estava em João Pessoa cantando, vou pegar, justamente, falando porque justamente o teu gancho. Eu estava em João Pessoa e pediram para tocar uma música chamada Tocando em Frente, né? Ando devagar. E, cara, essa música ela tem um significado, não vou falar um significado triste, né? Porque, mas remete muito, né? Minha mãe e tal, aquela coisa toda. Cara, era 12:30. Na beira-mar. Pô, o cara chegou lá, pediu uma música dessa, eu não cantar, né? Cara, eu comecei a cantar, botei pra chorar. Quando eu abri os olhos, o bar todinho tava chorando. Né? Pedi desculpa, eles ficavam, continue que a gente quer chorar mais. Pois é. Né? Então, veja pra você ver o que a música faz. Pois é. Né? Então, veja. Jeremias estava comigo, foi quem mais chorou, o baterista. Foi. Eu olhei pra ele, ele estava vermelho ao meu lado. Então, você vê... Isso acontece, no meu trabalho clínico já aconteceu algumas vezes. Por exemplo, eu faço uma entrevista com a família, eu me especializei em acompanhar crianças, né? Crianças e pré-adolescentes. E normalmente as entrevistas são com os pais. Às vezes vem avós, às vezes vem cuidadores também, mas em sua maioria os pais ou um dos pais, né? Ou a mãe ou o pai está ali para fazer a entrevista. E nessa entrevista eu procuro saber o histórico clínico e o histórico musical da criança, assim. E qual é o histórico musical? É de quando ela nasceu? Não, é de antes, né? Porque na barriga da mãe a gente escuta música que pode ficar ali e a gente pode associar uma determinada música a algo bom ou algo que não seja bom, né? Existe uma história muito tradicional nas histórias tantas contadas por musicoterapeutas. E um professor argentino chamado Gabriel Federico, eu estudei com ele também, ele contou uma história a gente de uma moça violinista, estava grávida e ela sempre botava música para o filho ouvir, e na época foi quando descoberto o efeito Mozart, diziam que quem escutava música de Mozart ficava mais inteligente e tal, não sei o quê. Até hoje a ciência não comprovou isso, né? Que isso também é importante da gente falar. A musicoterapia, ela só trabalha com a evidência científica. Não existe achismo na musicoterapia. Eu acho que essa música vai fazer bem para Hermes. Não existe. Não existe. Para a musicoterapia não existe uma farmácia musical ou uma farmacopeia. Não existe. A música que pode fazer bem para Hermes pode fazer mal para Valdir e vice-versa. Isso então, vai sendo testado com o tempo, né? Isso, por isso que é tão importante o musicoterapeuta ter conhecimento do histórico musical do paciente, do histórico clínico e do histórico musical. Porque, de repente, eu posso botar para a criança ouvir uma música que seja traumática, feito eu te falei. Ela pode ter vivido um momento traumático e eu botar uma música ali da Galinha Pintadinha, é inofensiva, né? Mas de repente a criança teve um trauma ali com aquela música e ela não vai querer ouvir. E isso eu afirmo para você com toda certeza, porque eu já vivi isso dentro do processo clínico, dentro do meu consultório que você conheceu, dentro daquele templo sagrado, eu já vivi essa experiência de tocar uma música, botar uma música para tocar e a criança se desorganizar, entrar em desespero sem querer ouvir aquela música. E era uma música que a família dizia que era a música da família, né? Quando eu entrevistei os pais, o pai me disse, essa música é a música da gente, da história da gente. Só que não era. Por que não era? Essa criança, quando nasceu,
ela foi imediatamente afastada da mãe. A mãe teve eclampsia, ela foi imediatamente afastada. A mãe foi para a UTI e ela foi para o berçário. Veja só, já temos aí um ponto traumático. Verdade. E o pai cantava essa música, tal música para ela. Ela associou aquela música à separação, à dor, à angústia. Então aquela música não era coisa boa para ela. Caramba. Poucos dias depois, a mãe tem alta, a família vai para casa. Ela se alimentando e engasgou, teve um processo lá complicado, teve que ir para o hospital, ficou 15 dias internada de novo. E o pai cantava essa música para ela. Ou seja, ele cantava tipo uma canção de niná. Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo, do que aquela música representava, né? Só que a música, cada vez que ele cantava, a criança associava a algo que não era bom, porque primeiro foi a separação da mãe, depois veio essa questão aí que ela passou mal, teve que voltar para o hospital. Então ela associou aquela música a isso. Um belo dia, ela já na época eu acho que com 8 anos de idade, e eu acompanhava essa criança, e eu faço uma playlist no meu telefone de cada criança, né? De acordo com as famílias me trazem de informação, eu faço uma playlist e vou tocando ali para elas sentirem-se também à vontade. Elas chegam a primeira vez que vê esse velhinho barbudo, né? Dentro de uma sala que não é da casa delas, tal. Mesmo as que já têm experiência com terapia, com outros terapeutas, mesmo assim é uma pessoa nova, uma pessoa estranha que ela vai passar a conhecer naquele dia. E quando ela chega, quando ela é acolhida, quando ela é recebida com uma música que já é do repertório dela, isso facilita o processo. Verdade. Né? Da gente virar brother ali, da gente ficar amigo, né? Facilita. E eu tenho essa playlist. E, vez por outra, eu prefiro tocar mesmo as músicas assim, né? Galinha Pintadinha, Mundo Bita e tal, que são, né? Sempre toca. Nós pais sabemos muito, de todas, né? Pois é, eu prefiro muito fazer desse jeito aqui, né? Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Prefiro muito mais fazer no instrumento do que botar para tocar. Porque aqui eu posso acelerar, posso fazer caretas, posso fazer o que eu quiser com a música, né? Desacelerar, gritar no momento, você quer? Falar baixinho. Né? A troca, né? Isso, torna-se muito mais fácil. Eu posso recriar, né? Aqui, então, a música gravada não, ela vai ser aquilo ali e ponto, né? Resto da vida. Mas de vez em quando eu lanço mão disso também. Lanço mão de ouvir música de alguma plataforma. E aí, cara, um belo dia, essa criança que eu acompanhava extremamente musical, extremamente. Foi ela que uma vez eu estava tocando e acompanhando ela tocando lá no teclado, e ela parou, olhou para mim e disse: Tio Valdir, não é essa nota não. Eu disse: não. Eu com 35 anos de música, uma figurinha, nessa época ela tinha uns 6, dizer a mim que não era aquela nota. Eu disse: qual é a nota? Qual seria a nota então? Ela disse: é Si. Eu nunca esqueci do Si. Ela disse: é Si. Eu disse: vamos botar de novo a música para ver. E quando chegamos no ponto, era um Si. Era um Si. Foi. E era incrível, porque eu podia tocar qualquer nota. Ela de olho fechado, eu tocava: que nota é essa? Ela dizia: e essa? Ela dizia. Existe sempre um hiperfoco, né, Valdir? Crianças autistas, elas sempre vai ter um hiperfoco em alguma coisa, né? Alguma coisa é uma vai, característica, né? É uma característica do espectro, né? Eles, assim, quando eles gostam de uma determinada coisa, eles gostam mesmo, né? Então, assim, é uma característica. Alguns não desenvolvem tanto, mas é uma característica do espectro ter hiperfoco em alguma coisa, em objeto, ou em música, ou em um idioma, um outro idioma, né? Então, essa criança, cara, especificamente... É uma coisa que a ciência ainda vai ter que estudar muito para explicar isso, né? E quando ela se associar à espiritualidade, aí eu acredito que a explicação virá com mais facilidade. Mas aí, cara, quando essa criança, um belo dia, ela já ia se dirigindo para umas caixas onde eu guardo os instrumentos menores, né? Os instrumentos de percussão. Ela foi se dirigindo para essa caixa para pegar um instrumento, e aí eu estava aqui com o celular e coloquei a tal da música, que era a música da vida deles. Eita. Cara, essa criança, ela parou onde ela estava. Ela virou-se para mim assim, transtornada, e dizendo: desliga, Tio Valdir, desliga. E eu falei: tá muito alto. Ela: não, desliga. Eu na hora... Não associou, né? Desliguei na hora, né? Dei pausa aqui no celular. Seguimos a sessão, ela normal, tranquilinha. Na sessão seguinte, aí eu já fiz de propósito, né? Para ver o que é que a música ia provocar nela. Quando eu botei a música para tocar, que provocou a mesma sensação, aí eu disse: não, cara, tem alguma coisa errada. E aí fui reler a entrevista que tinha feito com a família, e a tal da música estava lá, né?
eu escrevi com a minha mãozinha aqui, música que trata a música da vida da família e tal. Era a tal da música. Ó. E aí quando eu fui reler a entrevista toda e fui vendo os passos, aí eu fui vendo que aquela música era essa história toda que a gente falou, onde a música tinha sido usada e como a criança associou aquela música à dor, à perda, à angústia, né? Verdade. E aí qual é o trabalho do musicoterapeuta agora? Ressignificar essa música na vida da criança. Porque ela pode ouvir essa música em qualquer lugar. Então ela vai sofrer pro resto da vida dela com essa música? Não. Que trabalhão, velho. Né? Então é ressignificar para a criança entender, e isso é feito com criança, mas com adulto também, tá? Imagina aí uma criança de 8 anos eu conseguir fazer isso. Imagina alguém que já vai com 50, 60. Quanto tempo sofreu, né, sem saber explicar de onde vinha esse tal sofrimento. Então, quando a gente consegue esse trabalho de ressignificar a música e a criança perceber que aquela música não vai mais fazer mal para ela. É uma música. Não era a música que ofendia, mas a música era o gatilho. Era a música que associava, né, a tudo que para ela não foi bom. Né? Então, isso tudo, bicho, a musicoterapia foi me trazendo e eu fui percebendo que na minha vida toda eu vivi algumas coisas desse tipo. Sim. E que vim me curar depois de musicoterapeuta. É onde você começa a entender, né? Isso. Rapaz, aquilo que eu tinha é isso aqui que eu estou estudando. Né? É uma autocura. Pois é. Na verdade, assim, quando você consegue ter já essa maturidade psicológica de você entender e dizer, passou, já foi, massa. Mas talvez nem aí consiga. Talvez o musicoterapeuta precise de um musicoterapeuta. Um caso de psicólogos, né, que Exatamente. realmente precisam de psicólogos. E que é muito interessante isso, sabe? Da gente se submeter a terapias com outro profissional da mesma área, né? Sim. Musicoterapeuta e se cuidar com musicoterapeuta. Então, assim, todo o trabalho da musicoterapia na minha vida, eu percebi, né, que era a minha vida, cara. A minha vida toda eu fiz aquilo. Né? Ou eu passei por algo, ou eu propiciei, vamos chamar assim, para alguém, um momento que foi de ressignificar a vida, de sair e dar um passo à frente. Né? Crianças que chegavam na escola com capuz e ninguém via o rosto, só via a boca, e de repente está dentro da sala de aula declamando poesia e de peito aberto, cara, e de cara limpa ali, com todo o vigor, com toda a força, com toda a pujança ali, né? Então, assim, de alguma forma, quando eu comecei a estudar a música como ciência, verdadeiramente, na musicoterapia, eu passei a me perceber diferente, cara. Eu passei a me perceber um ser humano como ser humano de uma forma diferente e passei a perceber os humanos e a minha vida toda e tudo que me cercava de uma forma completamente diferente. Né? Sim, sim. Então, eu digo com toda certeza a você que a musicoterapia me fez um ser humano melhor, me fez um espírito melhor. Foi, né? Tudo que você veio fazendo ali do PIN, né? do sucata, isso, né? Foi o degrau, cada um, né? A escadinha, cada degrau assim, por degrau, sabe? A assim. música, né? Porque a música ela estava acompanhando o tempo todo. Isso, né? Podemos falar de um chamado também. Também. Né, cara, que estava realmente preparando a música, né, sendo preparada para poder Eu tenho uma música que eu escrevi o texto e Luan fez a música comigo, que tem uma frasezinha que diz assim: quando o trabalhador estiver pronto, o serviço aparece. Verdade. Você realmente me falou isso. Acredito que não no ar, mas foi nos bastidores. Foi conversa da gente. Pois é. Então, eu poderia aqui dizer para você e para as pessoas que estão assistindo a gente, assim, dar uma definição de musicoterapia ou de algum livro, ou a definição brasileira, que tem uma definição de musicoterapia, porque antes as definições eram estrangeiras, mas a UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, que existem associações em cada estado e existe uma nacional que fica no Rio de Janeiro que coordena todas, né? Certo. É a nacional. Então, as pessoas que quiserem ter uma definição do que é musicoterapia, né, mais arrojada ali, mais científica, é só dar uma sacada no site da UBAN e vai ter lá uma definição do que é musicoterapia. Eu prefiro falar da minha vivência com a musicoterapia, né? E digo para qualquer pessoa que a musicoterapia é um dos maiores meios, um dos maiores recursos não medicamentosos
né, que isso é muito bom de se falar, Sim. não medicamentosos. A musicoterapia é uma das grandes possibilidades de prevenção na saúde, de tratamento na saúde. A gente não gosta muito de falar de cura, né? Você falou a palavra cura e eu me lembrei disso. A gente não gosta muito de falar de cura com a musicoterapia, porque cura é um processo muito... É muito difícil você dizer curei alguém, né? Sim. O processo de cura, a gente não tem certeza ali, né? A gente pode melhorar a qualidade de vida de qualquer ser humano. Sim. Isso eu te digo com certeza, a musicoterapia, ela pode sim fazer isso por qualquer ser humano, né? Seja na prevenção, seja na manutenção da saúde, sabe? Como você vai conduzir sua vida. E a musicoterapia ela te dá um grande leque de possibilidades, né? Desde a musicoterapia organizacional, que são musicoterapeutas que trabalham em empresas, vão para empresas, identificar onde tem os pontos de estresse e vão trabalhar com música para essas pessoas. Vão selecionar pessoas e normalmente o que é que eles trabalham? Canto coral, pequenos grupos musicais, né? Que maravilha. E levam isso para o trabalho. Esse tipo de musicoterapia se chama organizacional. E tem um cearense como grande estandarte no Brasil, Rogério Jales, que foi meu professor também. Eu tive uma gama de professores incríveis. Eu acho que foi, né? o produto, né, digamos assim, entre aspas, chegou e a galera estava assim, do lado assim, não, vamos vamos levar esses caras para levar conhecimento para esse gurinho aí. Verdade. E aí... Desculpa. Não, desculpa eu. Você ia falar e eu acabei... E aí vem também, você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar em hospital, tem a musicoterapia, né? Clínica hospitalar, você pode, enfim, cara, em consultório, no seu próprio, né? Numa clínica, no seu próprio consultório, como é meu caso. E aí você se especializar onde você acha que vai ser bacana para você. Tem musicoterapeutas que trabalham com idosos, tem musicoterapeutas que só acompanham crianças com deficiência, ou adultos, ou jovens adultos. Enfim, tem uma gama de possibilidades imensa. Algumas pessoas acham que a musicoterapia só atende crianças, pré-adolescentes ali com aspecto autista, né? Não, é muito mais amplo, né, cara? Hoje é porque eu diria que autismo está em moda, né? As pessoas escutam hoje falar de autismo assim com muita frequência e talvez acaba tendo essa ligação, né? Por exemplo, metade dos pacientes que eu acompanho são crianças com diagnóstico de autismo. Então, pode ser que seja associado a isso. Mas, olha, eu acompanho crianças com atraso no neurodesenvolvimento, crianças com deficiência e também crianças que têm alguma dificuldade, né? Por exemplo, eu acompanhei uma pré-adolescente que ela não conseguia falar sobre a angústia dela com a psicóloga. E aí uma tia dela me conhecia e sabia que eu era musicoterapeuta e um dia, conversando comigo, perguntou se seria o caso. Eu disse, vamos fazer uma avaliação? Né? Leva ela para a gente fazer uma avaliação. E quando eu avaliei, a criança muito musical, gostava muito de cantar e tal, uma pré-adolescente. E aí, eu comecei conversando com ela e a família me trazia alguns episódios que aconteciam durante a semana e ela não falava disso comigo. Eu pontuava ali alguma coisa ou outra e ela não se abria, ela não falava comigo. Nem como psicólogo, nem como musicoterapeuta. Aí é onde vem o grande lance que entra em cena. Por isso, cara, que a gente insiste tanto que musicoterapia tem que ser com musicoterapeuta, porque a gente é preparado para isso. Justamente. Né? Não é você tocar um violão para alguém que, eita, se acalmou. Isso não é musicoterapia. Você tocou para alguém que alguém se acalmou, só isso. Essa pessoa, você usou a música... Não, você usou a música em terapia, né? Um dentista bota lá uma música, você tá com a bocona aberta lá e ele com a broca. Eu tenho pavor de broca. Né? De repente ele bota uma música que o foco da tua atenção deixa de ser a broca e passa a ser a música e aquilo de alguma forma alivia a dor. Né? Mas no meu caso não sai não. Não, né? Foco não. Cara, eu fiz terapia já pra dentista. Conseguir, né? Eu acho que você precisa de um musicoterapeuta. Eu tô precisando. Eu vou ter que ir agora, você fica ali ao meu lado, ali, tocando aquele violãozinho. Então assim, vê só. Quando eu percebi, né, que através da fala aquela criança não iria se abrir, eu peguei uma folha em branco, uma folha de papel ofício,
e falei assim, ó, vamos fazer aqui, dividi a folha com um risco assim no meio, fiz 2 colunas. Eu disse, nesse lado aqui eu quero que você escreva o que te causa dor. E desse outro lado o que te causa medo. Aí ela, tá bom. Aí escreveu. Massa. Eu disse, pronto, a sessão terminou por hoje. Se você gosta de escrever poesia, gosto. Queria que você trouxesse alguma coisa. Você já escreveu alguma coisa sua? Ela, já. Queria que você trouxesse alguma coisa sua na próxima sessão. Ela me trouxe uma poesia, eu disse, vamos fazer uma música. Mas eu não sei fazer música. Eu disse, eu também não. Mas a gente tenta, vamos fazer. E a gente fez uma música juntos. E depois peguei aquela folha, com as palavras que ela tinha colocado numa coluna que provocava dor, e as que, do outro lado que colocavam medo, e a gente fez isso aqui, ó. Hey, dor, eu não te escuto mais. Você... Trabalhei com essa música. Só que a musicoterapia tem uma das técnicas da musicoterapia que a gente chama de recriar. O que as pessoas chamam de paródia, a gente chama de recriar. Então eu não cantei a música que o Jota Quest gravou, eu não cantei exatamente a mesma letra. Eu cantei as palavras que ela colocou ali. Cada palavrinha daquela, onde tinha dor, eu fui cantando. E aí pedi para ela cantar. Ela foi lendo as palavras e ela dizia: ficar sozinha, eu não te escuto mais. Que você legal. não me leva a nada. Aí chegamos na outra parte do refrão, né? O violão desafinou todo aqui, mas... Ar-condicionado. Vamos lá. O ar-condicionado. E as cordas também estão muito novas, né? E se quiser saber pra onde eu vou, aonde tenha sol, é a letra, né? Uhum. Aí eu disse, e aí? Onde é esse lugar que te deixaria segura? Qual é esse lugar? Ela disse, meu quarto. Eu disse, mas aqui você está dizendo, ó, que tem medo do escuro e tem medo de ficar só. O teu quarto pode ser escuro e você pode ficar só. Ela falou, Eu disse, que tal os braços de tua mãe? Ela, os braços de minha mãe? Aí fizemos isso. E se quiser saber pra onde eu vou, os braços de mamãe. Coisa linda. É pra lá que eu vou. Terminamos essa sessão, Hermes. Ela foi pra casa. Na sessão seguinte, a mãe dela precisou viajar e ela não conseguia ficar um dia longe da mãe. A mãe precisou viajar e ia ficar 6 dias. Caramba. E ela chegou para mim e já foi me pedido anteriormente, né, pela mãe, pelos pais, assim, olha, conversa com ela para ir preparando ela para essa viagem. Mas eu sabia que ela estava se preparando. E quando ela chegou, eu disse, e aí? Sua mãe viaja quando? Ela disse, viaja amanhã à noite. Eu disse, volta quando? Ela, quinta-feira à noite. Eu disse, pois é, são 6 dias, né? E você como tá? Ela, tô de boa. 12 anos de idade, tô de boa. Eu disse, que massa. Quando a mãe chegou, era uma quinta-feira, eu atendia ela na sexta. Quando na sexta-feira ela chegou para a sessão, eu disse, vamos escrever? Ela disse, eu não tenho nada hoje para escrever. Isso é possível? Eu disse, que bom. Que bom, Assim, pode ser também. Assim. Né? E aí, cara, numa sessão, ela me contou algumas coisas lá e ela chorou, me pediu desculpa porque estava chorando. E eu falei, chora. E aí ela conseguiu botar para fora o que angustiava ela. Mas ela conseguiu botar para fora através da escrita. O que ela não falava. O que ela não falava, ela foi capaz de fazer através da escrita. E quando a gente fez a música e começou cantando juntos, ela conseguiu perceber que ela estava botando para fora, através do canto, do que ela tinha escrito. Então, esse trabalho a gente não faz por acaso, não é, eita, tive uma ideia. Não é. Entendeu? A gente estuda para isso. Então, tem uma prática com evidência científica, tem. A musicoterapia prova, a ciência prova que isso aqui funciona, prova. Já foram feitos vários estudos, está aqui, ó, prova que funciona assim. Então, a gente faz. Eu vi que ela realmente... sabe? Valdir, vou precisar, né, realmente tocar nesse assunto contigo. Nas sessões, quem mais levam os filhos? Pais, mães? Porque a gente vê muito assim, muita questão de abandono também. Sim. Né? E não sei se lá os pais são mais ativos, porque infelizmente, na maioria das vezes, esses abandonos vêm dos pais. Pois é. Não é, cara? Isso aí eu te respondo já assim, de pay-buff, né? Eu vou te dizer que 90% dos acompanhantes são mães. Em sua maioria, assim, absoluta, são mães. Conheço vários casos, assim, não apenas de crianças, né, com autismo, mas
de crianças com a síndrome do Zika vírus, né? Uhum. que os pais não suportaram, cara. Seja lá qual for o motivo, né? Eu sei que abandonar, deixar e na maioria dos casos eles não querem mais saber de forma alguma dos filhos. Eles somem no mundo assim, Eu tenho uma como pior. se apagasse, sabe? Tem uma, Assim. eu tenho uma que eu acho bem pior. Essa também, essa é o topo de tudo. Mas é o não fazer questão de participar daquilo ali. Porque eu acredito que até seria uma forma, né, de pais e mães também de aprender um pouco, né, um pouco da Isso. sessão contigo e levar para casa também. Mesmo Não, que sem não saiba dúvida. tocar um violão, Sem sabe? dúvida. Mas que preste atenção naquilo ali. Poxa, que se está fazendo bem ao teu filho, poxa, repete em casa. É porque sabe? às vezes, Hermes, e eu te digo, na maioria dessas vezes, quem mais precisa do apoio do profissional não é nem a criança que está lá dentro. É quem está lá fora ou quem nem veio ao consultório. Às vezes a mãe está precisando muito mais de uma ajuda psicológica, Também. de um apoio. Não o é fácil. pai, Não é fácil. porque é muito pesado, cara. É muito pesado para uma família, né, para um pai, e sobretudo numa sociedade extremamente machista, feito essa que a gente vive. É muito difícil para um homem entender e botar na cabeça que gerou um filho com deficiência. Sabe? É muito difícil. Muito difícil. Imagine aí que tem pais de crianças com autismo que jamais vão ouvir as vozes dessas crianças. Tem cara que o desejo da vida dele, ele daria tudo que tem na vida só para escutar o filho dizer papai. E ele não vai ouvir porque, infelizmente, algumas crianças elas não desenvolvem a fala. Elas vão ser não verbais, mas isso não significa, né, que ela não se comunica. Eu acho que Ela não se comunica acho que através ela, da fala, através da desenvolver voz. A fala, ela está ensinando muito mais Muito. do que... Agora, isso é fácil? Não. Se a gente romantizar, aí o negócio fica, sabe, sério demais, porque o peso ele dobra de tamanho. Mas se a gente não romantizar, se a gente for no osso mesmo da questão assim, é muito difícil para qualquer ser humano. Imagino. É muito difícil, muito difícil. E é muito difícil para quem não vive essa experiência de ter contato, de convívio com a criança com deficiência no dia a dia, de saber das dependências dessa criança, né, das dificuldades, das limitações. É muito difícil para uma sociedade que não vive isso compreender a dor, compreender a angústia, compreender o dia a dia. É muito difícil. A gente vive isso na minha casa, cara. Né? O meu filho mais novo, Vicente, tem 1 ano e meio e toda a experiência com o Vicente, para minha esposa, é tudo novo. Desde o mexer na barriga a tudo, cara. A engatear, a andar sozinho ali, a dar uma bolacha a ele e ele comer só e tal. Porque com Miguel ela não teve essa experiência. Miguel não se mexia na barriga dela. A primeira vez que Vicente mexeu, ela se emocionou tanto, ela chorava tanto, que era algo assim, né? Eu falava, pô, mas é algo simples, né? Uma criança que mexeu, né? Eu tenho mais 3 filhos além deles 2, e eu vivi essa experiência de botar a mão e a criança tá mexendo e tal. Mas ela não. Né? A primeira ultrassom, cara. Então, assim, são experiências, né, que só quem tá ali no dia a dia mesmo, né? Imagine aí você ter um filho que não consegue comer nenhuma comida de panela, porque é uma das características também, né? É um desmantelo sensorial imenso que as crianças com autismo têm, as pessoas com autismo têm. Tem alguns que não conseguem a textura das comidas, de determinadas comidas, elas não suportam, elas não conseguem botar na boca, quanto mais se alimentar, né? Então eu conheço crianças que vivem à base de fórmulas industrializadas, porque senão morre, vai morrer de fome, porque não consegue comer nenhum tipo de comida, né? Então eu digo sempre o seguinte, cara, cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem a sua experiência. Então, né? E é muito difícil. Já entrevistei casais de crianças que eu comecei a acompanhar,
E o peso do pai era tão grande, bicho, que ele não ficava nessa postura que eu e você estamos aqui, não. Ele ficava com os cotovelos no joelho e meio que agachado assim. E aquela postura dele me falava muito do peso emocional dele. Sim, também né? estava precisando de uma ajuda psicológica, Demais, sabe? porque o corpo ele vai trazendo, né? O peso que você tá, ele acaba trazendo para o corpo. Verdade. O emocional, o psicológico, ele acaba trazendo para o próprio corpo. Por isso que casal, um dos dois tem que abdicar, realmente. E aí, velho, na maioria dos casos, as mães fazem isso. Eu conheço várias histórias de mães que eram profissionais e tiveram que abandonar uma carreira, tiveram que abrir mão de tudo da vida, de ser mulheres. Por isso que muitos pais também fogem, porque elas abdicam de tudo para ser mãe de uma criança com deficiência. É verdade. Né? Então é muito difícil. É uma situação muito difícil, assim, muito complicada, muito complexa. Eu estudei com uma inglesa, eu fiz um curso com ela para me especializar numa abordagem chamada musicoterapia voltada para a família, centrada na família, que era justamente para poder dar um suporte maior do que eu já dava, né? Porque eu percebia que quando eu dava esse suporte para as famílias, mesmo sem ter conhecimento né, eu tinha o meu conhecimento de vida, os 13 anos que passei num divã, né, com uma psicanalista, minha história de vida, enfim, eu tinha esse conhecimento, o meu próprio, não um conhecimento realmente científico, aprofundado, estudado para determinado atendimento. E eu percebia que quando as famílias começavam emocionalmente se estruturando melhor, o resultado com a criança dentro do consultório era melhor. Então eu dizia sempre à minha esposa que o meu termômetro era a foto do WhatsApp das mães. Quando a foto do WhatsApp mudava, que já estava com um batonzinho, o cabelo arrumado, eu dizia, opa, já melhorou aí, ó. Aqui temos avanço. E era muito incrível isso, porque a criança respondia a isso. Porque diferente do que muitas pessoas possam achar, as crianças com deficiência, elas compreendem tudo ao redor, cara. Elas sentem tudo ao redor delas. Elas têm dificuldade de expressar, né? Existe um termozinho chamado alexitimia, que é isso, é o não saber expressar o que sente. Muitas famílias passam a ter alexitimia. Junto com... Porque não consegue mais expressar. A dor é tão grande que ela não consegue mais falar sobre o que ela sente. Sabe? Então, é muito importante isso quando tem esse acompanhamento da criança e junto você consegue dar um suporte para a família. Às vezes, mesmo você querendo, você não consegue. Né? E em sua maioria, sabe, Hermes, é muito importante que cada profissional saiba o lugar dele. Eu sou musicoterapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista. Então, quando eu percebo que a minha maior ajuda é dizer assim, olha, procura ajuda psicológica, procura um profissional. Essa é a minha maior ajuda para aquela determinada pessoa, seja mãe, seja pai, ou seja os dois. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? De você perceber que às vezes você não vai dar conta, cara. Não adianta, você pode ter a experiência que tiver, você pode fazer o que tiver, não vai dar conta. Não é com você, tem que ser com outro profissional. Essas indicações senão o peso acaba vindo para você. É verdade. Essas indicações também vêm de outros profissionais, psicólogos, psiquiatras? Muitos, assim. Muitos. No meu caso, cara, você vê, eu nunca fiz uma propaganda do meu trabalho, né? Assim, a gente tem uma página no Instagram e tem um canal no YouTube onde colocam as animações das músicas que a gente fez e algumas delas a gente está transformando em animações. Mas... Vou colocar... Já tem disponível no YouTube? Tem. Eu vou colocar um card aqui em cima. Pronto, tem lá. Instituto Cirandar. E tem lá. A gente está organizando o canal, por enquanto só tem, acho que são 4 ou 5 animações lá das músicas que a gente fez. E o álbum Cirandar, ele está em todas as plataformas. Está no YouTube, está em todas as plataformas, né, digitais. Então, assim, quando a gente percebe isso, quando a gente... né, tem essa percepção daquilo que a gente está fazendo, então a gente chega num lugar que diz assim, ó, tá massa aqui e é aqui onde eu tenho que, é dessa forma que eu tenho que conduzir, né? Porque dentro é muito importante falar sobre autocuidado, sabe, Hermes, do profissional musicoterapeuta, porque autocuidado não é só você procurar um psicólogo, é como você vive. Sim. Né?
É a qualidade de vida que você tem. Porque não adianta toda semana você estar num psicólogo e passar o resto da semana numa loucura generalizada e atendendo pessoas que precisam que você esteja bem. Pois é. Né? Tem que trazer de casa. Se por acaso, cara, no decorrer da minha trajetória assim, eu tenho um dia que emocionalmente não foi bacana, eu cancelo todos os meus atendimentos, cara. Eu cancelo porque eu preciso estar pleno, eu preciso estar bem. Eles precisam de tio Valdir bem. Bem, sabe? E eu não consigo mentir. Eu sou igualzinho a eles. Eles não mentem, eles não têm filtro. Então eles não mentem. No meu aniversário, um deles que eu atendia já há tempo, né, ele chegou e disse, tio Valdir, quantos anos você está fazendo? Eu disse, 54. Ele disse, você está velho. Com toda a sinceridade que Deus deu. Né? Então, eu aprendo muito com eles e essa sinceridade da vida, essa verdade na vida, sabe? De viver sem filtro, eu aprendi com eles, cara. E eu não quero mais voltar atrás disso. Eu dei um passo junto com esses meninos que eu não quero voltar atrás. Não. Sabe? Eu quero continuar desse jeito, eu quero continuar sem filtro. Certeza que você não quer. E aí, bicho, quando eu não tô bacana, velho, não vou, cancelo e não vou, sabe? Porque eu sei que não vai ser legal. Eu vou estar ali, posso até fazer um bom atendimento, que não vai ser bom, posso até fazer um atendimento, mas, sabe? E eles percebem, não. E eles percebem. Como é que eu, sabendo que eles percebem, eu vou lá desse jeito? Não vou. Os pais podem até não perceber, mas as crianças percebem, né? A missão está sendo cumprida, Valdir. A missão deu certo e vai continuar dando. Desse jeito. Valdir, você me falou lá de Hélida, né, lá no início, de que ela teve uma grande parcela, né, para te colocar realmente assim nessa musicoterapia. Isso. Eu vejo muito a tua admiração, né, já me falou da sua admiração, né, a sua maior mestra, como você diz. Ela é e sempre será. Ela é minha companheira, é minha professora, é minha puxadora de orelha, é minha orientadora. E foi a pessoa que acreditou em mim do jeito que ela me viu, né? Ela conseguiu ver em mim o que ninguém jamais tinha visto. Ela conseguiu me ver de verdade. Ela conseguiu ver o Valdir que eu sou. E apostou nisso, né? Apostou nisso e que bom que a aposta valeu. Valeu e como valeu. Né? Valeu. E eu digo que bom que valeu, sabe, por ela, mas sobretudo por mim, cara. Porque... Sobretudo por mim. Primeiro eu preciso estar aberto, né, para as energias do universo, boas energias do universo, né, para que eu possa entender que aquele próximo ali que conseguiu me enxergar, me mostrar, né? Então, cara, se tu tá chegando aqui, Hermes, saca isso aqui, cara, o que é que tu acha desse formatozinho aqui e tal? Velho, você pode desenhar, se eu realmente não estiver aberto para ver aquilo ali da forma que você está vendo, né, juntar os nossos olhos, né, eu não vou conseguir, cara. Pois sabe? Não vai. Não... Então, isso realmente também pode ter sido também um encontro. Né? E tinha que ser. Sem dúvida. Tem que ser dessa forma. As coisas tinham que acontecer dessa forma para poder estarem da forma que estão, né? Pois é. Tem uma área da musicoterapia que eu admiro muito. Nunca fui, né? Assim, já participei assim como um espectador, como musicoterapeuta nunca entrei, que é de saúde mental, né? Musicoterapeutas que trabalham em CAPS, trabalham em clínicas mesmo psiquiátricas e tal, assim. E quando a gente vê, né, como é tão fininho, como é tão tênue o fio que separa a gente, né, da lucidez e loucura, então é massa que a gente consiga enxergar isso para a gente passear pelos dois, porque nessa vida real aí, de vez em quando, você precisa ser muito louco, velho. É verdade. Para conseguir segurar a onda dessa vida real aí. Tem que aprender, né, um pouquinho assim, a passar, sabe? Então você começa a passear nesses dois universos com muita tranquilidade e com muita segurança, porque você se vê de verdade, né? Você se vê de verdade, você se aceita de verdade e você começa a desenvolver a autocompaixão de uma forma muito natural, sabe? De não se cobrar tanto, não se exigir tanto como a sociedade exige de você, que você seja o cara mais estudioso, o cara mais bonito, né? O cara que usa ácido hialurônico para ajeitar o rosto e tal, não sei o quê, e que tem que estar na academia para ficar fortão, ou saradão, ou não sei o quê. Nada disso, sabe? Você simplesmente vive com saúde. Verdade.
né? Cuida da saúde física, cuida da saúde mental, cuida da saúde espiritual, da saúde psicológica, da saúde financeira. Você vai se cuidando de uma forma que você acorda saudável e sadio e você sente isso em todos os momentos da sua vida, né? E a musicoterapia, vou dizer para todo mundo que está assistindo a gente, a musicoterapia é um grande caminho, cara, nesse processo, sabe? Um grande caminho nesse processo de poder propiciar esse tipo de saúde, sabe? É um grande caminho. Cara, é perfeito ouvir isso, sabia? É muito. Eu tive a honra de participar, de ver, né, uma sessão tua. Sim. Né? E, inclusive, eu esqueci agora o nome do rapazinho que estava lá, que até estava com o All-Star igual ao meu. Confesso a você, Valdir, eu já te falei, dessa é a 10ª vez que eu estou te falando isso. Mas realmente foi emocionante para mim. Eu chorei antes, durante. O Hugo estava comigo, né? Foi antes, foi durante, foi depois. E eu queria que tu mostrasse que muita gente não conhece, sabe, Valdir, como é que funciona, sabe, como é que se chega numa sessão de musicoterapia, sabe, que você contasse um pouquinho de como. Obviamente, vocês só vão ter. Eu ia falar exatamente isso. É uma coisa, né, realmente de ter uma ideia como funciona, como é e tal, só vivenciando mesmo, né? Mas vê só, por exemplo, imagina aí que eu sou procurado para acompanhar uma criança que tem atraso de fala, né? Uma criança que já está no tempinho dela ali de estar falando e chega numa pediatra e ela fala, olha, já era para estar falando algumas palavrinhas e a criança não está falando absolutamente nada. E aí a pediatra diz, procura alguma coisa que estimule a fala. Ela, às vezes, não diz nem musicoterapia, ou porque não conhece ainda, ou porque, enfim. Mas diz assim, olha, procura algo que estimule a fala. E aí a mãe decide procurar a musicoterapia, ou os pais decidem, a família decide procurar a musicoterapia. Quando essa criança chega, eu faço uma avaliação. Então, a musicoterapia ela tem várias escalas para avaliações. A que eu uso, né, eu preciso de pelo menos 4 sessões com a criança para eu, numa linguagem comum, para eu dar corda, né, para ir vendo o que é que de respostas essa criança me dá, né? Porque essa criança pode não estar falando porque ela tem um problema auditivo, ela pode não estar falando porque ela tem um problema respiratório, enfim, pode ser tanta coisa, né, velho, que não está propiciando a fala, um problema emocional. Então eu vou testando ali pelo processo de avaliação, eu vou testando ali vários domínios. Então vamos lá, como é a comunicação receptiva? Eu falo, a criança me dá retorno, ou eu tenho que falar com ela pelo menos 5 vezes, 6 vezes, para ela conseguir se virar para mim e me dar uma resposta do que eu estou perguntando, né? Eu estou mostrando um instrumento, olha aqui e tal, e a criança não está nem aí para mim, né? Enfim, eu vou fazendo essa avaliação. Quando termina a avaliação, eu faço um relatório dessa avaliação e já mostro para a família um plano terapêutico. Eu falo, olha, o que eu observei é isso aqui, e aqui é o que eu proponho para a gente estimular a fala. E sigo aquele plano. Todas as vezes funciona, Valdir? Não. No meio do caminho a gente tem às vezes que mudar. Tem crianças que a família encerra o acompanhamento porque não está vendo a evolução. Então nem sempre, né, qualquer musicoterapeuta que um dia bater um papo no LiraCast e disser que foi 100%, que é perfeito e tal, pode chamar ele de mentiroso, porque é um mentiroso de primeira categoria. Não sabe o que é musicoterapia, não sabe o que é terapia, não sabe nada. Porque nem sempre a gente consegue, assim, a gente tem objetivos, mas nem sempre a gente consegue alcançar, né? Seja por que motivo for, né? Seja porque o musicoterapeuta não estudou o suficiente para aquilo, ou seja porque a criança realmente não deu respostas suficientes para aquilo. Enfim, seja lá o motivo qual for, nem sempre a gente consegue. Quando a gente consegue, é maravilhoso, né? Então, a partir daquele plano terapêutico, eu começo, a cada sessão, trabalhando e estimulando a criança de acordo com o que eu vi do que eu avaliei. Então, vamos imaginar aí que a criança, né, feito eu falei, ela tem atraso na fala. Eu vou buscar o canto dentro do repertório que a criança... Na entrevista, feito eu te disse, eu já tenho ali um histórico musical da criança e vou lá. E começo cantando músicas simples, tipo, vamos imaginar que a criança gostava de ouvir isso aqui.
A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E eu vou repetir isso várias milhões de vezes. Porque se você faz uma vez e você não tem resultado e você para, você não sabe se você vai ter o resultado. Então a repetição e os milhões de repetições é que vão te dar um resultado. Né? Mas você precisa estar atento para não ficar repetindo milhões de vezes e não ser aquele verdadeiramente o caminho. Partir já para outra... Exatamente. Vamos chamar de estratégia. Pois é. E é necessário, às vezes, isso acontece muito logo no processo de formação, quando a gente termina o curso, a gente quer botar tudo o que a gente leu, o que a gente viu ali em sala de aula, a gente quer colocar em prática. E depois, com o amadurecimento, você vai vendo que você não vai colocar nem 20% do que você estudou ali em prática. Que a própria prática, o dia a dia, vai te trazer um conhecimento que nenhuma faculdade e nenhum livro vai te dar. Com certeza. O fato de ter Miguelzão em casa me ajuda muito. Porque eu vivo isso dentro de casa, então tem muita coisa que eu observo e eu digo, caramba, será que isso vai funcionar também? Porque tem uma coisa, vamos falar sobre autismo. Se você teve contato com uma criança autista, uma criança com autismo, você só teve contato com uma. Elas são exatamente a qualquer ser humano. Todo mundo é diferente. Com certeza. Né? Todo mundo é diferente. Então, não significa que uma técnica que eu uso com uma determinada criança vai funcionar para todas as crianças. Né? Mas eu procuro ver se vai por ali. E se der certo, eu vou estimulando e vou vendo o desenvolvimento. A gente vai avaliando também o desenvolvimento daquela criança. Se ela começa a me dar respostas, se ela começa a me dizer A, já foi muito. Se ela consegue me dizer A, E, nós já andamos um bocado. Se ela me consegue dizer as 5 vogais, aí eu já sou rei. E aí eu vou ampliando isso. Aí eu já vou para outra coisa, né? Já vou para um B com A, B, A, B, um B com E, B, B. Então eu já não estou mais só com uma vogal, né? Já pego uma sílaba, já. E isso sempre com músicas, tanto músicas que fazem parte do histórico musical da criança, como músicas que já existem e a gente pode trazer para o setting, ou como improvisações, né? De chegar lá e dizer assim: Hermes, vamos cantar o A. Hermes, vamos cantar o A. E a criança começar a te imitar, o processo de imitação. Né? Exato, e você tem que conhecer o passo a passo da fala, né? Nós somos animais de imitação, a gente imita, os filhos da gente aprenderam a falar imitando a gente. Verdade. Né? Vendo outras crianças e tal, e eles vão imitando, é um processo de todo ser humano é de imitação. Então a gente precisa ter conhecimento disso. Então, para onde a gente se propõe, a gente tem que estudar para saber exatamente, né, como é que cada um se desenvolve. Né? Não é uma forma de bolo. Não. Né? Existem os graus, os níveis de desenvolvimento de cada criança, né? A ciência diz que, né, com 1 ano você tem que ter isso, com 2 anos você tem que estar aqui, com 3 anos você tem que fazer isso, né? Eu já vi muito isso e nunca fui de concordar com aquilo. Em sua maioria, sabe, Hermes? Em sua maioria realmente tem que ser daquele jeito ali. Se não tem aquilo ali, então é o comum e é o que foi estudado. É feito, eu te disse, é ciência. Então, cientificamente foi comprovado, a musicoterapia cola. A gente não vai em achismo, a gente vai no que cientificamente foi comprovado. Mas, vez por outra, uma criança dessa contradiz a ciência. Miguel é o cara que mais contradiz a ciência, né? O médico que atendeu Hélida na gestação disse que Miguel, se não fosse um nascimorto, no momento que ele nascesse, ele iria direto para a hemodiálise, porque Miguel não urinava, né? Por isso que o líquido amniótico dela era bem baixo, por isso que ele nasceu prematuro, né? Teve que ser retirado antes. Quantos meses, Valdir? Gestação? Acho que Miguel nasceu com 30 semanas, 28 semanas, não tenho mais certeza. Mas eu tenho um paciente que nasceu com 24 semanas, cara. 24 semanas e canta que é uma maravilha. É outro que desafiou a ciência. Verdade. É outro que desafiou a ciência. Tem muito amor. Um cara que morou 1 ano e meio numa UTI de hospital, né? Perdeu a visão de um olho, assim. Então, é um cara que tem amor para dar e vender. E, assim, e tem uma coisa nessas crianças todas, Hermes, que
que isso é importante que todo mundo que assiste a gente compreenda. Você não vai ver nenhuma criança dessas infelizes. Todas elas são felizes. Todas. Você viu o sorriso do carinha do All Star Vermelho, né? Eu não cito nomes aqui, porque eticamente a gente não pode dizer nomes aqui. Eu cito situações e tal, né? Dou exemplos, mas nunca cito nomes. Mas o carinha do All Star Vermelho, você viu a felicidade dele quando eu afinei o violão, cara. Só uma, veja, né? Entendeu? Uma corda. Aquilo ali me pegou de um jeito. Véio. Pois é. Entendeu? Então não conheço. Nenhuma criança que eu acompanhei era uma criança infeliz. Então as pessoas têm que parar com isso de olhar eles como coitadinhos, de ter pena, sabe? Não, cara, eles são felizes. Do jeitinho deles, do jeitinho que eles são felizes e precisam ser amados. E muito, sabe? Muito amor. E amor eles têm demais para... Amor cura. Então é isso, eu acho que o grande caminho é esse, cara, sabe? Então, assim, musicoterapia... O encanto que eu tenho pela musicoterapia e todo o fascínio, toda a minha dedicação, toda a minha vida nesses últimos anos dedicados para isso, é porque ela me transformou mais do que a música. Né? A música já tinha transformado minha vida, a musicoterapia transformou muito mais. Então, eu sou um entusiasta e sou daqueles que dizem assim, olha, você está precisando de um musicoterapeuta. A musicoterapia foi a consagração. Eu acredito que já sim, teve um álbum, né? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que a musicoterapia ela veio para me deixar pleno de quando o meu desencarne chegar, eu vou desencarnar tranquilo demais, assim, de dizer assim, ó. Galera, deu certo a missão, obrigado. Eu compreendi. O recado que chegou eu consegui compreender. Demorou, foi 48 anos para eu entender, mas eu entendi, né? Porque... Mas nunca é tarde, né, cara? Eu só comecei a estudar musicoterapia aos 48, né? Se eles prepararam essa missão, né, aqui, ela iria chegar em algum momento. Quando o trabalhador estiver pronto, o serviço aparece. É isso aí. Valdir, para mim é uma satisfação muito grande, sabe? De receber, falar de musicoterapia. Musicoterapia, eu tomei conhecimento, né, da musicoterapia. Eu acredito que foi também um start que alguém aqui me deu, sabe? Alguma coisa assim, que quando eu comecei no curso de rádio e TV, quando eu descobri que a cada módulo nós tínhamos que apresentar um projeto integrador, do nada veio musicoterapia. Aí eu fui já sabendo que você era musicoterapeuta, mas também não sabia a fundo, né, o que... Então eu fui ver, pronto, o meu vai ser musicoterapia. Então me encontrei com a querida amiga Islane, que estuda comigo, que você conheceu. Sim. Islane, o projeto integrador que eu vou fazer esse ano vai ser musicoterapia. Estou contigo, vamos fazer. Foi de cara. Depois, para você ver, né, de como foi. Depois veio Jaine, quando nós falamos, Jaine, o nosso tema vai ser musicoterapia. Massa também. Então, para você ver como tinha que ser, sabe? A gente tinha que falar disso, porque a gente tem que passar para as pessoas, né, que nada mais do que o amor, né, ele faz com que você também faça com que esses pequenos, esses grandinhos aí, eles se sintam, né? Pois é, veja, ainda tem muito pouco conhecimento, né? Muito pouco é uma coisa engraçada, né? Mas ainda tem pouco conhecimento sobre, de fato, o que é musicoterapia. Pelo próprio nome, as pessoas acham que tem algumas pessoas que até chamam música terapia. Elas acham que é uma terapia com música, que é você chegar lá e o cara tocar um violãozinho, ou botar uma música new age, ou essa música terapia, vocês vão vazio com música bem gostosa, né, Valdir? Pois é. Bem gostoso, aí vocês vão ter música terapia. Pois é. E aí, né, tem algumas pessoas que dizem, olha, eu vi que uma determinada frequência você consegue se acalmar e tal. E quando a gente vai mostrando que, feito eu disse, né, não existe essa farmácia que, por exemplo, rock pesado, ele apavora algumas pessoas e ele me tranquiliza, né? Ópera acalma algumas pessoas e me deixa louco. Então, assim, quando as pessoas começam a conhecer um pouco disso, e quando elas começam, de fato, a conhecer o trabalho do musicoterapeuta e o trabalho com a musicoterapia, que não é simplesmente tocar um violão ou tocar um piano, enfim, um instrumento musical, e que não é você deitar ali e o cara ficar tocando violão para você, aí a coisa começa ganhando, né, uma conotação diferente. Sim. Né?
As pessoas... Porque eu digo sempre isso, Hermes, que o trabalho da gente, ele não é um trabalho fácil, porque a gente trabalha com o abstrato. Eu mexo com a mente das pessoas, né? Um fisioterapeuta, se tu chega lá todo troncho assim, ele vai lá, faz um tratamento lá e tal, e com algumas sessões você vai estar alinhado. Ele consegue alinhar, se for o caso, né? Ele consegue alinhar a tua coluna ali e tal, não sei o quê, você sai de lá alinhado. Então as pessoas veem o que o cara fez. No meu caso é muito difícil, as pessoas não veem, porque eu trabalho estimulando o cérebro das pessoas, estimulando... Quem é que vê amor? As pessoas não veem o amor, né? Elas veem atitudes com amor, elas veem atitudes que elas julgam que aquilo ali foi feito com muito amor, né? O amor que as crianças têm quando eles chegam lá e me abraçam. Tá? Eu tenho uma colega que diz que eu sou Xuxa dos meninos. Né? Eu, inclusive, atendia um sobrinho neto, atendi o sobrinho neto dela e ela dizia: por que ele gosta de tu e não gosta de mim? Porque tu é muito chata. Eu brincava com ela e tal. Mas não é. É porque quando você entra no universo deles e eles se sentem compreendidos, acolhidos, ouvidos, bicho, não tem nada melhor do que isso. É igual a gente. Quando você se sente acolhido num lugar, se sente compreendido por alguém, você se sente muito diferente, né? Você se sente bem. Então, quando as pessoas começam a conhecer, e cada espaço que a gente pode falar sobre musicoterapia, a gente leva alguns exemplos, então isso é fantástico. Veja, eu me especializei para trabalhar com crianças e com pré-adolescentes. Já comecei a atender jovens adultos, mas a musicoterapia atende de 0 a 100. Né? Então, casos raríssimos ali que a musicoterapia não é indicada. Casos raríssimos, raríssimos. Né? E no Brasil a gente ainda está, né, num processo muito de... Apesar de desde a década de 70, então tem a minha idade, eu nasci em 1970, mesmo assim ainda falta conhecimento sobre o que é a musicoterapia, qual é o trabalho, né? Em países onde isso já existe há muito tempo, como o Reino Unido, por exemplo, né? Lá, além do musicoterapeuta, o musicoterapeuta já é um nível bem mais elevado. Existe o músico da família, né? Um paciente pode escolher se ele quer ser atendido por um músico ou por um musicoterapeuta, né? Oh, coisa boa. Então isso já é muito, né? Então, muito. assim, eu acho que a gente tem muito ainda para trilhar, mas a gente tem trilhado um caminho muito bacana, né? Então eu te digo que o homem feliz que eu já era, eu sou muito mais feliz hoje e tenho plena certeza de que quando chegar o momento da minha ida, da minha despedida desse plano aqui, eu vou, bicho, com uma bagagem bem repleta de muita coisa bacana, né? Porque nesses últimos 7 anos da minha vida eu tenho vivido coisas incríveis assim que jamais vou poder falar, né? Com palavras né? Como diz a própria música, com palavras não sei dizer. Não sei dizer mesmo. Né? Então, mas para quem já pôde, né? Ou sejam as famílias que a gente já acompanhou, algumas crianças, as próprias famílias, para quem já pôde viver essa experiência, vai entender completamente, vai saber do que eu estou falando, né? E os que tiverem a oportunidade de ter uma experiência, né, com a musicoterapia, eu vou dizer sempre, se joguem, tenham essa experiência, vivam. Pode ser que seja uma experiência que você vai lá e diga: eita, não foi legal. Não foi a musicoterapia, foi o musicoterapeuta. Não foi a musicoterapia, né? Com a musicoterapia, as pessoas podem até se decepcionar em algum momento com algum musicoterapeuta. Com a musicoterapia, nunca. Nunca. E vamos nós. Que maravilha mesmo. Eu estou bem emocionado mesmo, porque realmente é muito lindo, muito lindo. Valdir, te presentear com a nossa caneca LyraCast. Olha aí, massa, linda. Te agradecer pela tua presença aqui, tá? E dizer que tu continue. Como tu dissesse, eu não vou parar. Continua mesmo, meu irmão. Que tá lindo. Nessa. Tá lindo. E aguardar a 99ª conversa que nós vamos ter aqui no LyraCast. O espaço vamos nessa. Cara, eu que agradeço, né, sempre o carinho que você tem comigo e com o meu trabalho, né, a admiração que você expressa sempre, o respeito. Então, eu só tenho a agradecer, né, toda a minha gratidão e agradecer a rapaziada toda que está aqui, que as pessoas não estão vendo, mas tem uma rapaziada toda ali fazendo um trabalho para
para o Lyracast acontecer, né? Então, muito obrigado e obrigado por esse espaço tão valioso, tão rico da gente poder falar sobre a musicoterapia e coisas que talvez eu nem tenha falado. As pessoas que se interessarem, procurem ler alguma coisa sobre musicoterapia, você vai achar muita coisa, né? Vai lá no site da UBAN, tem muita informação, tem muito esclarecimento, né? E tem musicoterapeutas pelo Brasil, aí espalhados pelo Brasil, que são fantásticos, assim, sabe? Fantásticos, seres humanos fantásticos e que estudam muito, e que pesquisam muito, e que dedicam a vida para a musicoterapia, para conseguir, né, os avanços que tem conseguido, e com o único objetivo da qualidade de vida, uma qualidade de vida para as pessoas viverem melhor do que vivem hoje. Então isso é louvável, né? E toda a minha gratidão para todas essas pessoas também, e minha gratidão maior para o meu Miguelzão, para a minha Hélida, para o meu Vicente, para os meus filhos todos, Raul, Júlia e Lucas, que me fazem me tornar a cada dia um ser humano melhor, um espírito melhor. E quando a gente se torna um pouquinho melhor, né, a gente torna tudo ao redor melhor. Justo. E a gente consegue fazer algo melhor pelos outros também, né? Justamente. Essa tem sido a pauta. Obrigadão, meu velho. Didi, não sei se dá para tu soltar o violão. Opa! Obrigadão, meu velho. Obrigado mesmo de coração. E até o próximo Lyracast juntos. Estreiei meu violão aqui, né? Rapaz, mas você não poderia sair. Eu vou dar os créditos aqui, mas eu não poderia deixar você sair daqui sem cantar. Sem você tocar. Não. Eu não poderia sair daqui sem você tocar aí com esse violão aí. Entendeu? Rapaz, que coisa linda, coisa linda. Afine o bicho aí que ele tá desafinado. Rapaz, deixa eu agradecer aqui na técnica. Nicolas Medeiros, Hugo Tenório, agradecer aos queridos amigos gestores aqui da Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho, onde é gravado o Lyracast, e a vocês, gente, muito obrigado, todos vocês que perguntaram muito quando era que viria Valdir Santos novamente para poder falar da musicoterapia. Confesso a vocês, estou terminando esse episódio muito emocionado e muito feliz, porque nós conseguimos levar um pouquinho mais de amor a vocês, para vocês. Um beijo grande. Como é o nome do cara que estava fazendo as coisas aqui do celular? Tem um rapaz do celular aqui. Alguém fala aqui, por gentileza? João Paulo. João Paulo aqui, né? Tava rapaz. aqui nos bastidores aqui Foi, fazendo. Ó, João Pedro aí. Rapaz. Tá João vendo? Paulo era o irmão gêmeo dele. JP, muito obrigado também, meu querido. Valeu mesmo, coração. O que a gente pode cantar aqui, rapaz? Cante aí, qualquer coisa aí que você canta, tudo bem. De cara assim é complicado, hein? É. Vai, né? Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se os problemas, é ruim, são tantos problemas que não tem fim. O tempo vai passar, os anos vão confirmar. Por aí vai só etc agora, minha gente. Vamos nessa. Didi, obrigado, meu irmão. Valeu. Que Deus te abençoe, te proteja e te faça muito feliz. Caba. Conte sempre comigo. Um brinde. Um brinde. Chega, meu irmão. Valeu, gente. Obrigado.